Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, nessa aula, tá, de língua portuguesa, estarei trabalhando com vocês um tema que vocês utilizam esse tema desde lá os primeiros anos iniciais. Vocês utilizaram esse tema, tá? Desde quando vocês começaram a estudar, praticamente, tá? Terceiro aninho até, né, até o ensino médio, ok? Então, tá? Vou trazer para vocês aqui agora, novamente, porque outros professores já trouxeram, mas eu vou trazer, tá? Neste ano, o gênero textual resumo. O que seria esse resumo? O que é resumir, né? Quais os meus tipos de resumo, tá? O resumo. Há muitas pessoas falam, né? Ah, o resumo é bem facinho de fazer. Eu vou pegar parte do texto e vou copiar. Não, não é exatamente isso, tá? Por quê? O resumo é uma síntese. Então, eu preciso sintetizar ali o que eu entendi sobre um texto. Eu vou resumir um texto, vou resumir um parágrafo. Isso não quer dizer que eu vou suprimir palavras e colocar ali de volta, não. Não posso fazer isso. Isso seria um plágio, isso não é um resumo, tá? Resumo é eu sintetizar algo, né? Eu vou escrever sobre algo que eu li, eu entendi. Em cima da minha leitura, eu vou pegar e fazer um resumo concreto daquilo. Ok, pessoal? Então, vamos lá. O gênero resumo, ele é um gênero textual em que temos duas habilidades, né, a se pensar, tá? A seguir, que seria a síntese e a objetividade. Então, é um texto, né, em que são dispostos e apresentados pontos importantes, um resumo, quer dizer, uma síntese, ideias ou fatos principais, né, que foram desenvolvidos no decorrer de outro texto, um artigo, que seja, tá? Então, esses pontos, síntese e objetividade, é, e as opiniões, né, no caso, né, as ideias ou fatos principais, eles são expostos de forma abreviada, prévia, tá? Então, sempre, claro, respeitando a ordem que aparece no texto resumido, tá, gente? Então, você não vai pegar um texto enorme, você vai fazer o resumo de um parágrafo e depois você vai fazer do segundo parágrafo, depois do último, depois do terceiro, depois do quinto e depois voltar no quarto. Não. Tudo seguindo a mesma ordem, ok, pessoal? Então, continuando. Como fazer um bom resumo? Pensa comigo, como que eu vou fazer um bom resumo para que a professora me pediu, né? No caso, eu pedi para vocês que façam um bom resumo. Como que vocês fariam, então, um bom resumo, pessoal? Vamos lá. Para estruturar um resumo, então, de forma correta, é preciso seguir alguns passos, assim, importantes, tá? De grande relevância e que vocês não podem esquecer. Claro, vocês já estudaram, mas talvez vocês esqueceram algumas coisinhas aí, tá? Então, vou estar relembrando para vocês agora. Então, vamos lá. Primeira coisa, tá? Faça uma leitura inicial do texto, né? Sem se preocupar em separar nada. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ler o texto, vamos colocar assim, de forma corrida, propriamente dita. Então, você vai ler com calma, com paciência, tá? Você lê o texto? Beleza, ok. Você já vai ter mais ou menos uma ideia do que se trata ali aquele texto, né? De coisas do que vai abordar a importância ali do texto, o que é importante, o que não é importante. Na primeira e segunda leitura, vocês já vão estar captando isso. Então, a primeira coisa, façam leitura inicial, tá? Não se preocupem em estar anotando nada na primeira leitura, porque você vai dar ponto sem nó aí, tá? Vocês vão se confundir um pouco. Então, primeira coisa, leia com calma, tá? Assimile primeiro a ideia do texto, ok? Depois, numa segunda leitura ou terceira, você vai sublinhar palavras importantes que vai ser usada como base do seu resumo. Por exemplo, se o tema for, vamos colocar aqui coronavírus, né, que é um tema que está sendo muito usado aí, que está acontecendo muita coisa, que estão fazendo muitas coisas, né, sobre esse tema coronavírus aí. Então, você vai ler numa segunda ou terceira leitura, sublinhe palavras importantes, né, que vai ser usada como base, por exemplo, coronavírus, Covid-19, mortes, tá? Depois, você vai selecionar os fatos ou ideias mais importantes do texto, né? Dados, estatísticas sobre o aumento, o levantamento de mortes de pessoas, levantamento de número de pessoas contaminadas com o vírus da Covid, por exemplo, tá? Eu estou falando isso já citando um exemplozinho para vocês ficarem mais, tá? Então, depois, suprimir ideias ou fatos secundários. Tudo que contribua para um estilo do seu texto, tá ok?
Depois nós temos aqui, gente, trocar frases por outras que sejam mais econômicas e sucintas. Isso é muito importante. Por exemplo, eu tenho lá um trecho importantíssimo de 4 linhas. Eu posso ler, vou trocar por palavras, né, que equivalem, mas de formas mais resumidas, ok? Depois eu tenho lá, gente, manter a linha principal do texto. Eu não posso ficar fugindo do tema, porque eu vou fazer um resumo dele, eu não vou fazer um texto em cima dele, tá? Eu vou fazer um resumo. Então é sobre ele ainda que eu estarei falando. Eu não posso sair dessa minha linha de raciocínio, tá? Utilizar linguagem clara e concisa, tá? Eu tenho que continuar na linguagem padrão da língua portuguesa. Eu não posso usar jargões, nem palavras cotidianas coloquiais, tá? Não use frases do autor original, porque isso seria plágio, tá? Resumir o texto, né, para cerca de 2/3 da sua extensão original em tamanho ou número de palavras. Por exemplo, o meu texto lá que eu pedi para vocês resumirem um texto, supomos, de 30 linhas, tá? Façam 15 linhas deles, 12 linhas dele, tá ok? Também não façam poucas, como 5 linhas, 10 linhas, não, tá bom? Vamos lá. Transformar discurso direto em indireto, tá? Vamos lá também. À medida que o texto for resumindo, né? Gente, eu tô lendo os passos para vocês, tá? De acordo com o meu conhecimento e também com um resuminho que eu fiz, tá? E que vocês têm aí na cópia que eu entreguei para vocês, ok? E que eu também coloquei na louça, tá? Então vamos lá. À medida que for resumido, valendo o texto para ver se está ficando com sentido quando comparado ao texto inicial, tá, gente? Então foram algumas dicas, tá? Que vocês devem seguir para vocês estarem fazendo aí um bom resumo. Então, primeira coisa, você vai fazer a leitura corrida do texto, tá? Sem se preocupar em ficar anotando as coisas, não. Depois, numa terceira, segunda leitura, vocês vão separar palavras que vão servir como base para vocês, ok? Daí, utilizar palavras formais, né, de acordo com a forma padrão da língua portuguesa, tá? Não exprimir opinião pessoal, até porque é apenas um resumo do texto, tá? Não é um artigo de opinião, um texto expositivo, ok? E para que servem? Para que serve o resumo, então? Vamos lá. Relativamente fáceis de fazer, né? Alguns mais do que os outros, dependendo da organização e extensão do texto inicial. O resumo, ele deve ter técnicas dominadas por meio de prática. Então, é uma ferramenta, ela é muito útil para o estudo, né? E para a memorização de textos escritos ou falados, principalmente quando supomos que eu vou estudar para uma prova. Eu vou passar uma prova para vocês, né, gente? Vou passar uma prova para vocês. Vocês vão ler 10 páginas do livro. Ah, professora, mas eu posso fazer um resumo? Posso. Eu vou pegar a parte mais importante lá, que eu acho que a professora vai pegar e passar na prova, e vou resumir. Claro que pode, tá? Então, por exemplo, também quando, supomos que vocês vão dar uma palestra, né, numa determinada aula aí, supomos numa aula de história, tá? Vocês vão resumir, porque se vocês forem pegar ao pé da letra todo aquele conteúdo, aquele material que o professor passou, serão horas e horas de palestra, entendeu? Então, o resumo, ele é muito eficaz, tá, gente? Muito eficaz. Então, o hábito de sintetizar textos, né, resumo ou capítulos de um livro escolar, por exemplo, também pode ser uma forma excelente de auxiliar a vocês. Né? Por exemplo, supomos que na aula de sociologia o professor pede para vocês lerem um livro, tá, de uma determinada obra e fazer uma síntese do livro, gente. Um livro, supomos, de 300 páginas. Claro que essa síntese não terá só 3 páginas, tá? Eu vou fazer a síntese, a importância, autor, tudo mais ali sobre aquela obra. Então, vocês têm que se ater a isso, ok? O resumo, tá? É um gênero, então, muito, assim, utilizado, tá? Vocês utilizam ele principalmente, tá? Também português, né? Que em português eu passo para vocês alguns textos e vocês vão resumir quando eu peço. Por exemplo, na disciplina de história, gente, ou geografia que vocês estudam também, né? Pode ser que o professor lá passe para vocês falarem um pouco sobre alguns países ou algumas características ali de alguns países, em história da Mesopotâmia, por exemplo, tá? Então é assim, vocês utilizam, né, pessoal, o resumo em muitas coisas, muitas disciplinas aí, tá ok? Então é isso, pessoal, essa aula foi para falar sobre esse gênero resumo, tá? Ele não é muito difícil, vocês só precisam se ater, né, às dicas que eu dei para vocês conseguirem fazer, tá? Tá fazendo um bom resumo. E lembrando, mais uma vez, tá? Que resumo não é cópia, não é plágio. Resumo, vocês vão fazer uma síntese da leitura, tá? Vamos pegar os pontos mais importantes da leitura que vocês realizaram, ok, gente? Qualquer dúvida, tá? Estou aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês.